A seguir, Programa Livre, recomendado para a família. Olá! Os avanços na área da reprodução assistida são cada dia maiores. A inteligência humana parece não conhecer limites. Mas se agora muitas pessoas têm que recorrer a técnicas artificiais para terem filhos, o motivo, está claro, é a baixa fertilidade entre homens e mulheres. No Conexão de hoje, falamos com um médico que está entre os maiores especialistas do mundo neste assunto, a reprodução humana. Você vai saber por que os pesquisadores estão impressionados com o aumento dos casos e quais as possíveis causas de um problema que está comocionando a comunidade médica em todo o planeta, a infertilidade. Em instantes. Olá! De cada 100 casais brasileiros que procuram os consultórios médicos porque não conseguem ter filhos, pelo menos 90 descobrem os motivos que impedem a gravidez. A ciência consegue resolver o problema em 75% dos casos, aumentando consideravelmente as chances de gestação. Mesmo assim, a situação de pessoas, de homens e mulheres, que hoje procuram as clínicas por causa da infertilidade é muito séria. Temos aqui hoje no estúdio, com grande prazer, o médico Carlos Gilberto Almodim. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, Silvio. Doutor Gilberto é um dos maiores especialistas na área de reprodução assistida do Brasil e do mundo. Doutor Gilberto se formou, é de Marialva, pertinho de Maringá, na região metropolitana, se formou em Montes Claros, em Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, Estados Unidos, e acabou escolhendo Maringá para viver. Exatamente. Na realidade, as minhas raízes são daqui, né? A minha família toda mora aqui e é uma região que eu me sinto muito confortável. Doutor Gilberto, tem grandes avanços em pesquisa na área de reprodução humana feitas aqui mesmo em Maringá, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, dessas pesquisas e desses avanços. O assunto do Conexão é infertilidade. Os casos estão aumentando muito, doutor Gilberto? Estão aumentando de uma maneira assim, assustadora. Isso tem preocupado muito o pessoal que mexe com a área de reprodução. E se nós continuarmos nesse tipo de avanço que está acontecendo, nós acreditamos que num curto intervalo de tempo, de cada pelo menos 2 casais, um vai precisar de ajuda médica para conseguir constituir sua família. Quais os motivos desse aumento da infertilidade? São fatores, são multifatoriais. Na realidade, não é um fator só, né? Nós estamos tentando entender exatamente o porquê que isso está acontecendo, mas nós sabemos que um dos grandes problemas é a decisão da mulher engravidar tardiamente. Isso tem sido um problema gravíssimo. E também os fatores ambientais, né? Hoje nós temos, tanto em vestuário, quanto em alimentação, quanto ao que nós ingerimos, o tipo de trabalho que nós fazemos. Para você ter uma noção, recentemente, agora há 2 meses atrás, saiu um trabalho médico publicado na Europa, mostrando que os homens que trabalham com laptop no colo ou em ambientes contendo aires, eles têm uma grande probabilidade de ter queda na espermatogênese. Então, é o tipo de vida que nós estamos vivendo realmente. Nós temos que identificar esses fatores e começarmos a tomar decisões muito rápidas. Hoje em dia se vive muito diferente do que as pessoas viviam anos atrás. Isso... sem sombra de dúvida. Veja, por exemplo, os nossos avós, né? O nosso vovô, vamos dizer assim. Que tipo de cueca que o nosso vovô usava, né? Na realidade, ele comprava os sacos de açúcar alvejado e a vovó fazia a calcinha, a cueca e o pano de prato. Né? E nós sabemos que era uma cueca excelente. Ele usava uma calça extremamente folgada, ele trabalhava ao ar livre, né? Ele não trabalhava confinado, ele não tinha nenhum contato com ondas eletromagnéticas, né? O tipo de frango que ele comia, qual era? Aquele um feito em casa, onde ela comia o milhozinho que ele dava. Né? Hoje nós conseguimos transformar um pinto num frango em 30 dias. É difícil de entender isso aí. A verdura que eles comiam não tinha nenhum tipo de agrotóxico, né? A carne que eles comiam ou consumiam também era muito mais saudável. Então hoje nós comemos muito veneno e vestimos de maneira muito inadequada. Doutor Gilberto, qual a idade ideal para uma mulher engravidar?
Hoje nós sabemos que a fertilidade máxima da mulher vai dos 15, 16 anos aos 25. Tá? A partir dos 25, a mulher já começa a perder fertilidade, naturalmente de uma forma muito sutil no início, até os 30 anos já há uma perca que é razoável, e após os 35 as coisas realmente começam a ficar mais graves. Né? Com 28 anos, uma mulher tem 35% de chance por mês de engravidar. Quando faz 30 anos, esse número passa para 25%. E aos 35 tem 18% e depois dos 40, menos de 5%. Esses números são os números reais? São. É mais ou menos isso. Tanto é que recentemente se aprimorou uma técnica para a gente avaliar a reserva ovariana de uma forma mais eficaz. Porque nós não tínhamos nenhum tipo de exame adequado para avaliar isso de maneira muito eficaz. A única coisa que nós tínhamos era uma dosagem do hormônio, chamava hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, junto com o número de contagem de folículos antrais no ovário da mulher. Né? Mas isso era muito falho, porque quando o FSH subia, na realidade a mulher já tinha perdido a fertilidade dela pelo menos um ano atrás. Então hoje se desenvolveu uma técnica que chama dosagem de hormônio antimuleriano. É uma coisa que está começando a se fazer já no Brasil de uma forma rotineira. É um exame ainda um pouco caro, mas eu acredito que ele vai se popularizar e vai se tornar bastante acessível. E ele dá uma noção real da população ocitária que aquela mulher tem naquele momento de vida. E nós estamos ficando extremamente preocupados com isso, porque ele tem revelado coisas absurdas. Porque nós fazíamos, por exemplo, fertilização in vitro até pouco tempo e nós chamamos um grupo de pacientes de má respondedoras, ou poor responder. Né, onde nós entrávamos com a quantidade de medicamentos que nós achávamos adequado para ela ovular, ela tinha todo o perfil bom, jovem, magra, né, e de repente ela dava uma miséria de óvulo de qualidade muito ruim. E nós não sabíamos explicar o porquê. Hoje nós estamos fazendo dosagem de hormônio antimuleriano nessas mulheres e estão vendo que elas realmente estão com uma reserva muito baixa, às vezes aos 28, 29, 30 anos. Né? Quer dizer, possivelmente esses números sejam revistos, né, de grau de fertilidade das pessoas. Não, já estão sendo revistos, e eu acredito que no consenso que vai acontecer esse ano americano e europeu, nós vamos ter grandes novidades, mas o que tem que acontecer nós já sabemos. As mulheres precisam acordar que elas têm que transformar a prole numa prioridade da vida delas, não é o que elas fazem, tá? Hoje, geralmente, a mulher busca outros caminhos, busca trabalhar, estudar. Exato, isso não é prioridade, tá? Ela dá prioridade para ela estudar, para ela ter uma profissão, para ela fazer o mestrado, doutorado, ter um bom emprego, construir a casa, trocar de carro, e depois ela vai arrumar um tempo disponível para ela engravidar. Quer dizer, isso tem que mudar. Ela tem que primeiro engravidar e depois ela fazer o resto. Porque senão nós vamos ter problemas muito sérios. E 40% dos casos são de problemas físicos da mulher e 40% dos homens? Isso, exatamente. 40% são femininos, 40% masculino e 20% os dois, né? Ainda sobra alguma coisinha de causa desconhecida que a gente fala, mas a gente sabe que engloba os dois, né? Doutor Gilberto, os caminhos, você está falando, né? As mulheres precisam acordar para outra realidade, mas... E a classe médica, o que tem feito, ou como tem observado esse fenômeno, o que tem sido discutido para tentar amenizar o problema? Bom, nós ainda não temos um consenso, porque isso é uma coisa nova, inclusive para nós médicos, né? Mas já está começando a surgir uma ponta de consenso, que eu acredito que vai se tornar realidade, já vem se tornando realidade, por exemplo, para nós aqui no nosso serviço já é uma realidade. Nós estamos sugerindo às mulheres acima de 32 anos, que não tem condição de gerar sua prole naquele momento, ou por falta do parceiro, ou por algumas razões que impeçam, que ela então colhe os seus óvulos, crie o preserve e guarde para futuramente serem usados, porque senão ela vai ter problema mais tarde. Essa dificuldade ou o aumento da infertilidade contrasta um pouco com os avanços da ciência na área da fecundação in vitro ou da reprodução assistida. Uma coisa compensa a outra? Não, na realidade, o que tem acontecido? Com o avanço da ciência e com o avanço da melhoria de qualidade de vida que nós temos tido nesse último século, né, hoje, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo muito mais do que se vivia há 1 ou 2 séculos atrás, né? Hoje nós sabemos que a média de vida aqui no Brasil hoje já está praticamente em 70 a 72 anos de idade, né? Há 2 séculos atrás talvez fosse 40. Então, quer dizer, naquela época, as mulheres estavam se tornando avós e hoje elas estão querendo ser mães, né? Então, era muito comum nós tínhamos antigamente avós que começavam a ficar avós com 38, 39, 40 anos. Era muito comum, né? Hoje não, hoje elas estão querendo ser mães por causa dessa longevidade, né?
mas vai esbarrar na própria fertilidade, que ela está diminuindo assustadoramente. O Dr. Gilberto Almodin é casado com a oftalmologista Edna Almodin, também reconhecida internacionalmente na sua especialidade. O Dr. Gilberto já ajudou quase 3.000 casais a realizarem o sonho de ter um bebê. Dr. Gilberto, a maioria desses casais são pessoas que já estão na casa dos 40 anos? Não, nós temos de todas as idades. Naturalmente tem uma porcentagem muito grande. Né? Vem aumentando. Por exemplo, quando nós fazemos as nossas avaliações retrospectivas de quando nós começamos com fertilidade há quase 33 anos, né? Quando nós fazemos essas avaliações retrospectivas, nós vemos o seguinte: o número de casais com mais idade vem aumentando assustadoramente, né? Então, hoje, na nossa clínica, eu acredito que os casais acima de 35 anos significa algo ao redor de 55%. Né? E 15, 20 anos atrás, eles significavam 5 a 6%. É uma mudança tremenda. Então, é uma mudança dramática num intervalo de tempo muito curto, né? Você acha, na sua opinião, que os casais nessa faixa de idade que querem ter filhos, é uma realidade, vai ser difícil de mudar? Não, eu acho que tem que partir de uma conscientização, né? Que tem que partir principalmente da mulher. O marido também está envolvido naturalmente, né? Mas a mulher, com essa conquista que ela teve de uma mulher livre, estudada e trabalhando fora, não sendo mais uma dona de casa, ela está um pouco perdida para encontrar o tempo exato de começar a ser mãe, né? E, às vezes, ela está postergando muito. Eu acho que essa realidade é que ela tem que pensar. Ela tem que fazer dos seus filhos uma prioridade e fazer com que a carreira ande junto. Quer dizer, as nossas vovós, antigamente, quando elas trabalhavam na roça, eu não tenho conhecimento de nenhuma vovó que deixava de trabalhar para ter filho. Então, hoje, você não tem que parar a vida para você ter filho. Muito pelo contrário. Hoje, a vida é muito mais moderna, é muito melhor, é muito mais confortável. Hoje nós temos ar-condicionado, nós temos carro para nos mobilizar, nós temos alimentação balanceada, nós temos acesso à medicina muito fácil. Então, as mulheres podem muito bem engravidarem e continuar fazendo o seu trabalho grávida. Talvez tenha um tropecinho ali, um tropecinho cá, porque às vezes tem uma ameaçazinha de aborto, algum problema, mas se leva ao mesmo tempo e vai embora. Então, as mulheres é que precisam se conscientizar disso. Quanto maior a idade, mais os riscos de uma gravidez que leve a algum perigo para a mulher. Também os riscos de gestação de alto risco nós consideramos, né? Mas na realidade não é isso que nos preocupa muito não, sabe? Hoje nós sabemos que se uma mulher tem um corpo muito bom, coração, fígado, pulmão funcionando bem, ela tem condição de levar uma gestação a termo com pouco risco. Hoje nós sabemos que a classificação que se usava antigamente de alto risco, mulheres com idade acima de 35 anos, hoje não tem mais nenhum tipo de conotação, né? Então, o risco, na realidade, maior é com a perca de fertilidade. Aquela mulher que nos procura, nós resolvemos engravidar agora, eu estou com 36 ou 37 anos, porque esse é o momento adequado da nossa vida, e eu já estou tendo relação sem nenhum tipo de proteção há pelo menos 6, 7, 8 meses, e não está surgindo uma gestação espontânea. Aí nós fazemos uma investigação básica e subitamente descobrimos, infelizmente, você não tem mais óvulo de qualidade suficiente para gerar uma criança saudável. Então, esse é o grande problema que nós temos que enfrentar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre operações feitas em fetos ainda na barriga da sua mãe. Vamos falar também dos avanços das pesquisas e descobertas feitas aqui mesmo em Maringá. Dentro de instantes, nós continuamos falando sobre infertilidade e abordaremos também esses assuntos. Um momento só, nós voltamos em seguida. O Dr. Carlos Gilberto Almodin era um jovem médico quando, em 1978, nascia o primeiro bebê de proveta no mundo. Pouco tempo depois, Almodin conseguia reproduzir no Brasil o mesmo feito, ajudando a nascer o primeiro bebê resultante da técnica de fertilização in vitro, a FIV, na América Latina. O Dr. Gilberto Almodin é um pesquisador incansável e está sempre antenado com os últimos congressos, os últimos avanços da medicina nessa especialidade. Doutor, ainda se pode dizer hoje que qualquer pessoa pode ter um filho?
Não, só me permita fazer uma correção primeiro para a gente não cometer uma injustiça. O primeiro bebê de proveta, na realidade, feito no Brasil, eu não tive participação. Foi feito pelo Dr. Milton Nakamura com a ajuda de um cientista australiano chamado Alan Traulson, que é um amigo meu e que estará no Brasil esse ano novamente. O que nós fizemos foi o primeiro bebê de proveta feito no Brasil por médicos brasileiros, realmente fomos nós, né? Então, só essa correção para não ser injusto com o Dr. Nakamura, né? Não, teoricamente, sim, qualquer casal poderia ter um filho. Nós temos alguns pré-requisitos que nós precisamos conquistar para ter um filho. Nós precisamos de uma semente da mulher, precisamos de uma semente do homem e precisamos de uma casinha. Então, teoricamente, se nós tivermos isso daí, quer dizer, a semente masculina, a semente feminina e um apartamentozinho para o bebê poder morar os seus 9 meses... Que é o útero, né? Que é o útero. Então, teoricamente, nós temos todos os ingredientes possíveis para fazer com que uma criança venha a nascer com sucesso, né? Agora, sem esses 3 ingredientes não tem jeito. Hoje ainda não é possível, mas vai ser possível? Não, o que está se tentando já há algum tempo atrás é uma pesquisa com célula-tronco. Tem alguns pesquisadores franceses que já ficaram, inclusive, parcialmente desmoralizados, porque anunciaram resultados que não tiveram, e que na época, e os americanos que estão na frente agora, tentando com derivação da célula-tronco, tentar fazer uma célula haploide, ou seja, fazer uma célula que tenha capacidade de ser gameta. Então, ou seria pegar uma célula-tronco de uma mulher que já está em menopausa e, de repente, conseguir dessa célula-tronco fazer um óvulo. Ou com o homem a mesma coisa, né? Mas isso é uma pesquisa que eu acredito que nós vamos ter resultado ainda, mas vai demorar um pouco, porque é muito complexa, porque está mexendo com DNA, né, e cromossomos. Se um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos ficar na célula, nós corremos um grande risco de fazer uma criança com uma malformação grave. Então, fizeram alguns testes agora com camundongos. O resultado foi um pouco animador, porque deu resultado, mas deu muito malformação e nós vamos ter que lidar com isso ainda há algum tempo. O Dr. Gilberto é um dos pioneiros na reprodução assistida no Brasil, uma das referências mundiais. E você também desenvolveu uma técnica que permite o congelamento de óvulos, né, usada hoje em vários países. Isso, na realidade o congelamento de óvulos me incomodava um pouco. Como eu tenho formação católica, né, e eu tento ser fiel aos desígnios da minha religião, por princípio eu me sentia muito desconfortável em congelar embrião. Apesar que congelando embrião nós sempre seguimos critérios muito rígidos de saber exatamente o que fazer com o embrião e nunca consideramos a possibilidade de se fazer pesquisa ou descarte, em hipótese alguma. Mas isso sempre me incomodou. Então, nós começamos com pesquisas já há 10 anos atrás para a criopreservação de óvulos, porque daí nós nos livraríamos eticamente desse desconforto do congelamento de embrião. E nós achávamos que seria uma coisa muito simples e depois nós aprendemos que não era uma coisa extremamente complexa, porque os protocolos que se adaptavam ao congelamento de embrião não tinham nenhum efeito sobre o congelamento de óvulo. E nós levamos alguns anos, mas em 8 anos nós conseguimos aperfeiçoar uma técnica que hoje já é usada no Brasil por uma grande variedade de clínica e alguns países da Europa também. E eu fiquei muito contente com essa pesquisa, nós usamos rotineiramente e para homenagear a minha cidade, nós colocamos o nome de Vitringá, né, que na técnica, hoje ela está referendada em várias publicações na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália e nos deixou muito felizes. Os avanços da tecnologia em relação à reprodução assistida partem também de pesquisadores como o senhor, assim, em cidades que não são consideradas polos de pesquisa? Não, no Brasil é muito difícil se fazer pesquisa, porque apesar de existirem verbas previstas pelo governo federal, é quase impossível você ter acesso a essas verbas, tá? Nós sabemos que, infelizmente, as coisas não funcionam bem no Brasil, o governo gera de uma maneira incorreta e não consegue chegar. Então, para você ser um pesquisador numa cidade pequena ou fora de uma universidade, apesar de eu estar dentro de uma universidade, você tem que ter coragem de gastar o que você ganha em pesquisa. E pesquisa se chama pesquisa porque normalmente não dá certo. Então, você faz várias tentativas, às vezes 100, 200 tentativas, e às vezes você chega à conclusão que aquele caminho está totalmente incorreto e você tem que abandonar e começar tudo do zero novamente, e tendo coragem de gastar os seus próprios recursos. É por causa disso que muitos poucos médicos, quer dizer, fazem pesquisa privada aqui no Brasil. E hoje em dia as pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem acesso aos últimos avanços. Ainda é uma medicina muito cara.
Sim, ainda é. Ainda é. Eu acredito que isso precisa baixar, precisa diminuir. O governo tem que parar de fazer esse tipo de proteção paternalista da população, falando que nós estamos pagando para dar uma saúde para a população, quando na realidade não dá saúde coisa nenhuma, quando falando que dá escola e não dá escola para ninguém, né? Para que isso possa ser mudado, porque senão vai ficar muito difícil. Doutor Gilberto, que caminhos você acredita que a ciência da área de reprodução humana deve tomar? Quais os futuros avanços e novidades do setor? Bom, nós temos alguns entraves na reprodução, mas isso são entraves que vão demorar um pouco ainda para nós solucionarmos. O primeiro seria a ploidização de célula somática, para que casais que tenham falência ovariana consigam ter acesso a esse tipo de... Ou seja, quando o homem ou a mulher não produzem o que é necessário para a reprodução. Exatamente, porque veja bem, nós precisamos da semente masculina, feminina e da casinha, tá? Hoje, se a mulher não tem o óvulo, não tem a sementinha dela, eu só consigo fazer ela engravidar se ela aceitar usar uma semente de uma outra mulher, tá? No homem acontece a mesma coisa. E a casinha, a mesma coisa. Se ela não tem a casinha, precisa arrumar uma outra casinha, que seria, teoricamente, a barriga de aluguel, né? Então, hoje nós estamos nessa tríade, nós não conseguimos sair dela. E provavelmente nós consigamos sair com a evolução de várias pesquisas que estão andando. E também nós não estamos contentes com todos os recursos que nós temos de avaliar o embrião em termos de saúde. Nós conseguimos avaliar o embrião, não, esse embrião que nós estamos fazendo em laboratório, ele é saudável, mas nós sabemos que essa avaliação ainda é muito grosseira. Nós não conseguimos ter informações realmente precisas, apesar de várias pesquisas já estarem sendo desenvolvidas com diagnóstico pré-implantacional, mas ainda são pesquisas que, ao meu ver, pelo menos, ainda não são um produto que possa se oferecer com segurança aos casais. Vamos aproveitar aqui o Dr. Gilberto, que é um especialista em reprodução humana, para conhecer um pouquinho mais sobre alguns mitos que as pessoas comentam, inclusive na internet. Por exemplo, verdades e mentiras. Quando o assunto é aumentar a chance de engravidar, todo mundo sempre tem uma receita secreta na manga. Por exemplo, há quem recomenda comer ovo de codorna, ou amendoim, ou a ingestão da vitamina A. O que isso tem de verdade? Não, há algumas vitaminas, como a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, né, o zinco, eles realmente têm uma capacidade de melhorar um pouco a espermatogênese, mas isso não é uma coisa que serve para todo mundo. Uhum. Mas alguns homens que têm um tipo de alimentação, um tipo de vida que tem muito radicais livres no seu corpo, às vezes quando ele faz uma alimentação mais saudável, que retira um pouco desses radicais livres, né, ele realmente pode melhorar um pouco, sim. Quanto ao ovo de codorna, eu não tenho conhecimento nenhum de algum trabalho científico que tenha confiabilidade, que tenha sido feito nesses termos. O que é certo, pelo que o senhor falou, então, é que a alimentação saudável, melhorar os hábitos de vida, contribui, né? Hoje nós sabemos, cigarro tem influência crucial, tá, tanto na fertilidade masculina quanto feminina. Bebida alcoólica, isso já está provado, tá? Estresse. Você trabalhar em ambiente que tem temperatura muito elevada, tá? Você ingerir alimentos ou substâncias tóxicas, tá? Drogas, isso já se sabe, tá? Isso já está consagrado. E as pessoas que optam pelo vegetarianismo, os vegetarianos? Ela precisa ter alguma fonte de consumo de proteína, tá? Ela não precisa necessariamente consumir proteína em termos de carne animal, né? Mas ela precisa ingerir alguma coisa. Então, ela tem que ingerir queijos, ovos ou peixe, alguma coisa ela tem que ingerir. Não precisa ser necessariamente carne vermelha. Muitas pessoas chegam a uma clínica para tratar a infertilidade do casal e chegam repletas de angústias e frustrações. Mas na sala de espera já começam a respirar uma mescla de esperança, confidencialidade e comunhão. É assim, por exemplo, no trabalho do Dr. Gilberto. E uma das coisas que emocionou muito ao Dr. Gilberto, e ele conta no seu site, foi uma operação feita na barriga da mãe, né, de um feto, onde essa criança, né, a futura criança, deu uma amostra muito interessante. Conta um pouco dessa experiência. Bom, isso ainda é uma pesquisa. Eu fui convidado pelo Departamento de Pós-Graduação de Obstetrícia da Universidade Federal de São Paulo para fazer parte dessa equipe e desenvolver o protocolo que possibilitasse fazer um acesso cirúrgico ao feto ainda intraútero, né?
Então, ou seja, operar um feto ainda na barriga da mãe. Isso na realidade saiu um pouco da minha área, porque eu estou acostumado mais a fazer pesquisa com reprodução humana, e isso estava ligado à medicina fetal. Mas como eu tenho bons amigos, e o chefe do serviço, inclusive, é um amigo particular, que eu tenho um carinho muito especial por ele, ele pediu que eu ajudasse a desenvolver esse tipo de protocolo. Então, em nome da Universidade Federal de São Paulo, eu entrei em contato com o Brunner, que hoje é um grande amigo meu, que na época era professor da Vanderbilt University, em Nova York, e já estava trabalhando nesse sentido, e nós começamos a fazer uma parceria. Eu fui várias vezes até a Universidade dos Estados Unidos, e nós desenvolvemos um protocolo e começamos a fazer esse tipo de cirurgia em São Paulo, né? E o que me emocionou muito é que a nossa parte era possibilitar com que se luxasse o útero grávido para fora, se fizesse a drenagem do líquido amniótico para que ele fosse preservado, fizesse a abertura do útero, expusesse a área que seria operada aos cirurgiões, que no caso eram neurocirurgiões, porque a gente estava fazendo espinha bífida, é um defeito na coluna do bebê, que se ele nascer com aquele defeito ele vai ficar paralítico, né? Uhum. Então, a equipe de neurocirurgia entrava, consertava, nós fechávamos o útero novamente, devolvíamos o líquido amniótico, recolocávamos o útero dentro da cavidade abdominal e depois tinham que manter a gravidez até que essa criança fosse viável, né? E uma manobra que eu tinha que fazer, eu tinha que colocar o dedo, pegar o bebê pela axila e virar ele para luxar ele do lado para que ele expusesse as costas, o dorso, onde tinha a incisão, porque nós não tirávamos o bebê de dentro da barriga. E nós estamos vendo essa foto, doutor Gilberto, nesse momento que... E numa dessa virada, sem querer, eu puxei o bracinho do bebê que saiu para fora do útero. Né? Isso não foi uma coisa planejada. O bebê com 23 semanas. Isso, exatamente. E eu fui colocar a mãozinha dele para dentro novamente. A hora que eu fui colocar a mãozinha dele para dentro, subitamente ele agarrou meu dedo e segurou. Quer dizer, isso realmente foi extremamente emocionante, porque ninguém estava esperando que o bebê tivesse... E se você perceber bem na foto, dá para perceber pela mão que ele está segurando. Então, ele apertou meu dedo, né? E eu tive que levar, inclusive, tirar. Então, isso foi realmente, na minha vida, foi a maior emoção que eu tive dentro da medicina. Operações na barriga da mãe, feitos dignos de uma obra de ficção. Queremos agradecer a presença aqui no estúdio do Dr. Carlos Gilberto Almodin, um dos maiores especialistas em reprodução humana no Brasil e no mundo. Doutor Gilberto, obrigado pela atenção. A gente sabe que a sua agenda é bastante ocupada e, mesmo assim, o senhor arrumou um tempo para falar com a gente no Conexão. Os meus agradecimentos a você, Silvio, à TV Terceiro Milênio. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu que fico muito agradecido e muito lisonjeado. Obrigado, doutor Gilberto. Obrigado a você pela audiência. A gente se vê na próxima edição do Conexão. Um abraço e até lá.